Craque Neto zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta detona e enlouquece o apresentador. O clima no estúdio da Band estava mais tenso que o normal naquela tarde de quarta-feira. Os holofotes pareciam mais quentes, as câmeras mais atentas. O programa Os Donos da Bola estava prestes a receber um convidado inesperado. O jovem deputado federal Nicolas Ferreira. A produção havia mantido sigilo absoluto sobre essa participação especial, sabendo exatamente o potencial explosivo que o encontro entre o ex-jogador craque Neto e o político conservador poderia gerar. Neto, conhecido por não poupar palavras, quando o assunto é criticar quem pensa diferente dele, ajustava o microfone com um sorriso provocador nos lábios. Os telespectadores que acompanhavam fielmente o programa esportivo não imaginavam o que estava por vir. A audiência online disparava. Algo nos bastidores indicava que aquele não seria um programa comum sobre futebol. Hoje vamos falar, não só de bola, mas de quem acha que entende do jogo da vida, anunciou Neto com seu característico tom desafiador. Temos um convidado que gosta de dar cartão vermelho na sociedade sem nunca ter pisado em campo. A câmera cortou para a entrada de Nicolas Ferreira, impecavelmente vestido em um terno azul marinho. Seu semblante tranquilo contrastava com a atmosfera eletrizante do estúdio. Algo em seus olhos, porém, demonstrava que ele não viera despreparado para o confronto que se anunciava. O confronto inicial. E aí, deputadinho, beleza? Bem-vindo ao mundo real, onde a gente não fala só pra bolha, a gente debate de verdade, disparou Neto, mal dando tempo para Nicolas se acomodar na cadeira. A equipe de produção trocou olhares nervosos. Aquilo não estava no roteiro inicial. O apresentador havia prometido um debate civilizado sobre a relação entre esporte e política, mas suas primeiras palavras já indicavam outro caminho. Obrigado pelo convite, Neto. É interessante ver como você me recebe com tanto preconceito antes mesmo de iniciarmos nossa conversa, respondeu Nicolas com uma calma desconcertante. Isso, aliás, é sintomático do que vemos na mídia tradicional hoje. O ex-jogador soltou uma gargalhada forçada. Preconceito? Logo você falando disso? O cara que fica fazendo videozinho no TikTok, atacando tudo e todos? Tenha dó, rapaz. Você não é um político de verdade. É um influencer que conseguiu um cargo. A tensão no estúdio era palpável. Os outros comentaristas permaneciam em silêncio, sabendo que estavam testemunhando um momento que transcendia o esporte. Interessante. Sua colocação, ponderou Nicolas, ainda mantendo a compostura. Você me ataca exatamente pelo meio que me deu voz, as redes sociais. Sabe por quê? Porque lá vocês não controlam a narrativa. Lá o povo fala diretamente sem filtros, e isso incomoda quem está acostumado a ser o único com o microfone. O debate esquenta Neto, visivelmente irritado com a resposta articulada, aumentou o tom. Olha só, não venha com esse papo de povo para cima de mim. Eu sou povo. Nasci na periferia, ralei muito para chegar onde cheguei. Você é um garoto privilegiado que nunca precisou acordar às 5 da manhã para treinar na chuva. Nunca sentiu o peso de carregar uma família nas costas. O comentarista Veloso tentou intervir. Pessoal, vamos voltar para o tema do programa, que é a relação entre esporte e política. Não, Veloso, deixa ele falar, interrompeu Nicolas, surpreendentemente. É exatamente isso que eu quero mostrar ao Brasil. Como funciona o manual. Quando não conseguem debater ideias, partem para o ataque pessoal. Craque Neto, você não sabe absolutamente nada sobre minha vida, minha história ou minhas lutas. Você está reproduzindo um estereótipo conveniente que criaram sobre mim. Neto bateu na mesa exasperado. Ah, agora vem com essa de vítima? Você não é vítima de nada. Você representa tudo o que está errado no Brasil hoje. Um moleque que fala grosso nas redes sociais, mas quando é confrontado, se esconde atrás de discursos prontos. O clima esquentava a cada troca de farpas. As redes sociais já explodiam com comentários sobre a discussão. O nome dos dois protagonistas já figurava entre os assuntos mais comentados do momento, com opiniões divididas entre quem apoiava a postura agressiva de Neto e quem admirava a aparente serenidade de Nicolas. A virada inesperada foi quando o programa parecia prestes a sair completamente do controle
que aconteceu algo inesperado. Nicholas pediu um copo d'água, tomou um gole, respirou fundo e olhou diretamente para as câmeras. Telespectadores de Os Donos da Bola, quero que vocês prestem muita atenção agora, disse com voz firme. O que estamos vendo aqui não é um debate sobre futebol ou política. É uma amostra perfeita do que aconteceu com o Brasil. Neto tentou interromper, mas Nicholas ergueu a mão em um gesto respeitoso, pedindo para concluir. Craque Neto, você foi um grande jogador. Admirado por milhões, inclusive por mim quando era criança. Você tem todo o direito de discordar das minhas posições políticas, de criticar minhas ideias, de pensar diferente. O que você não tem direito é de me desumanizar, de supor que eu não tenho uma história legítima só porque ela é diferente da sua. A mudança de tom pegou todos de surpresa, especialmente Neto, que pela primeira vez parecia sem palavras. Sabe qual é a diferença entre nós dois, né? Continuou Nicholas. Eu nunca tentaria calar sua voz. Eu defenderia até o fim seu direito de falar o que pensa, mesmo discordando completamente. Porque eu acredito que o Brasil só avança quando todas as vozes são ouvidas, não apenas as que seguem um script aprovado. Um silêncio pesado tomou conta do estúdio. A equipe técnica, que esperava continuar registrando um bate-boca inflamado, agora se deparava com um momento de profunda reflexão. O ponto de inflexão. Você acha que eu sou contra a liberdade de expressão? Questionou Neto, claramente desconfortável, com o rumo da conversa. Acho que todos nós, em algum momento, nos tornamos intolerantes com ideias diferentes das nossas, respondeu Nicholas. Eu mesmo já cometi esse erro. Mas venho aprendendo que o verdadeiro debate não é quando um tenta destruir o outro, mas quando ambos estão dispostos a ouvir de verdade. O clima no estúdio começou a mudar sutilmente. Os outros comentaristas, antes intimidados pelo confronto, agora observavam com interesse a transformação da dinâmica. Olha, deputado, disse Neto, ajustando sua postura na cadeira. Você pode até ter seus pontos, mas o problema é que suas ideias dividem o país. Não são minhas ideias que dividem o país, Neto, rebateu Nicholas com um tom firme, mas sem agressividade. É a incapacidade de aceitarmos que o Brasil é plural. Sempre foi, sempre será. O que divide é fingirmos que só existe um jeito certo de pensar. Neto coçou a cabeça, visivelmente desarmado. Aquilo não era o que ele esperava daquele encontro. Sabe, o que eu acho realmente curioso, continuou o deputado. Você me acusa de criar polêmicas para ganhar atenção, mas olhe para nós dois agora. Quem veio com ataques pessoais? Quem tentou deslegitimar o outro sem discutir ideias? A revelação foi nesse momento que Nicholas Ferreira fez algo que ninguém esperava. Tirou do bolso interno do paletó algumas folhas de papel. Estas são as transcrições de 5 programas seus nos últimos meses, onde você falou sobre mim sem me conhecer, sem me dar direito de resposta. Em todos eles você usou termos pejorativos, fez suposições sobre minha vida e minhas intenções. Em nenhum momento você me convidou para um debate justo. Neto engoliu em seco. Sabia que era verdade, mas nunca imaginou ser confrontado daquela forma. E sabe o mais interessante? Prosseguiu Nicholas. Em todos esses programas, você falou sobre como defende a democracia, o direito de todos se expressarem. Existe uma contradição aí, não acha? O estúdio estava em absoluto silêncio. As câmeras captavam cada expressão de Neto, que pela primeira vez parecia realmente refletir sobre o que estava acontecendo. Talvez, murmurou o apresentador para surpresa de todos, talvez eu tenha mesmo pegado pesado em alguns momentos. A reviravolta. Não estou aqui para te envergonhar, Neto, disse Nicholas em tom conciliador. Estou aqui para mostrar que é possível discordar sem desrespeitar, que podemos ser adversários sem sermos inimigos. O apresentador respirou fundo. Olha, deputado, vou ser sincero. Eu discordo de praticamente tudo o que você defende politicamente. Acho que suas ideias são retrógradas em muitos aspectos. Mas todos aguardavam ansiosos a conclusão daquela frase. Mas tenho que admitir que você teve coragem de vir aqui, sabendo como eu já falei de você. E tenho que respeitar isso. Foi como se o oxigênio voltasse ao estúdio. Os outros comentaristas começaram a se manifestar, transformando o que era
Um confronto em um debate real com discordâncias, mas também com respeito. A questão não é concordarmos, observou Nicholas. A questão é entendermos que a divergência é parte essencial da democracia. O problema começa quando tentamos silenciar quem pensa diferente, seja através de ataques pessoais, seja através da censura institucionalizada. O debate real a partir daquele momento, o programa transformou-se em um debate real sobre temas importantes. A relação entre esporte e política, o papel das redes sociais na formação da opinião pública, a polarização do país e como superá-la. O futebol sempre foi político, argumentou Neto, desde os tempos da ditadura, quando usávamos o estádio como espaço de resistência. Concordo que o futebol tem dimensão política, respondeu Nicholas, mas discordo que ele deva ser instrumentalizado para uma única visão política. O esporte une pessoas de todas as crenças e ideologias. Esse é seu poder. Veloso, animado, com o novo rumo da conversa, entrou no debate. Mas como separar o atleta da pessoa? Jogadores não têm o direito de se posicionar? Claro que têm, respondeu Nicholas. Assim como os torcedores têm o direito de concordar ou discordar. O problema é quando impomos que só um tipo de posicionamento é aceitável. Neto, surpreendentemente, assentiu. Nisso tenho que concordar. Já vi colegas serem cancelados por opiniões que iam contra a corrente dominante. E isso não é justo, mesmo quando discordo deles. O final surpreendente, quando o programa se aproximava do fim, algo ainda mais inusitado aconteceu. Nicholas se levantou e estendeu a mão para Neto. Obrigado pela oportunidade. Espero que este seja o primeiro de muitos debates honestos entre pessoas que pensam diferente. Neto hesitou por um instante, mas então apertou a mão do deputado. Você me surpreendeu hoje, deputado. Não vou mudar minha visão política por causa de um programa, mas... Neto fez uma pausa dramática, olhando diretamente para a câmera. Mas tenho que reconhecer que o Brasil precisa aprender a fazer o que fizemos aqui hoje. Discordar sem se odiar. A equipe de produção mal podia acreditar no que estava acontecendo. O programa que tinha sido planejado para ser uma emboscada acabara se transformando em uma lição sobre diálogo democrático. Antes de encerrarmos, disse Nicholas, quero fazer um convite ao Neto e a todos que nos assistem. Vamos tentar por uma semana ouvir realmente o que o outro lado tem a dizer? Sem pré-julgamentos, sem desqualificações automáticas, apenas ouvir. Neto refletiu por um momento e então disse algo que ninguém esperava. Aceito seu desafio, deputado, e estendo esse convite aos nossos telespectadores. Vamos tentar ouvir mais e gritar menos. Quando as câmeras foram desligadas, a equipe do programa se reuniu em torno dos dois protagonistas. O diretor estava eufórico. Isso foi incrível. A audiência explodiu. As redes sociais estão em polvorosa. Nicholas e Neto trocaram um olhar de compreensão mútua. Tinham conseguido algo raro na atual conjuntura brasileira. Transformar um potencial embate tóxico em um exemplo de como o debate público poderia e deveria ser. Nos dias seguintes, o programa viralizou em todas as plataformas. Comentaristas, políticos de todos os espectros analisaram o encontro. Muitos viram na postura de Nicholas uma lição de como enfrentar provocações com dignidade e firmeza de princípios. Outros destacaram a capacidade de Neto de reconhecer ao vivo que havia ultrapassado limites. Uma semana depois, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Neto dedicou os primeiros minutos de seu programa para uma reflexão pessoal. Quero compartilhar com vocês o que aprendi na semana passada. Aprendi que posso ser apaixonado pelas minhas convicções, sem precisar destruir quem pensa diferente. Aprendi que o verdadeiro debate não é quando um vence e outro perde, mas quando ambos saem com mais conhecimento. As palavras de Neto ecoaram por todo o país, inspirando debates semelhantes em outros programas, escolas e até mesmo nas redes sociais. O encontro, que deveria ter sido apenas mais um capítulo da polarização brasileira, acabou se tornando um ponto de inflexão. Nicholas Ferreira, por sua vez, compartilhou em suas redes sociais uma mensagem simples, mas poderosa. Nunca subestime o poder de uma conversa honesta.
Mesmo quando parece impossível, há sempre um caminho para o entendimento. E assim, do improvável encontro entre um ídolo do futebol e um jovem deputado, nasceu uma lição que o Brasil tanto precisava aprender. A verdadeira força não está em derrotar o adversário, mas em construir pontes onde antes só havia muros.